Olá, protagonista! Seja bem-vindo ao novo episódio do MersonCast, hoje sobre um assunto muito interessante. Mas antes da gente falar sobre o tema, eu quero que você acione o sininho, segue a Bimerso nas redes sociais e compartilhe. Lembre de compartilhar esse podcast, porque ajuda a levar a informação para quem você, realmente se importa. E vamos lá, então? E hoje estou aqui, com Juliano Brioche, meu parceiro a longa data, e a gente vai falar sobre inteligência artificial e o futuro, o que o jovem precisa saber. Então, Juliano, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que vai agregar muito, não só para nós, mas principalmente para o nosso público. Certo, o Wagner aqui, ó, até já aproveitando, agradecendo aí o convite, né? Wagner, a Thaís, amigos aí a longas datas, né? Conhecemos aí fazendo um MBA, né? De marketing e negócio, então, onde trocávamos muitas ideias aí e troca de experiência e criamos uma amizade muito grande aí e acabamos aí, nesse decorrer dos tempos aí, sempre trocando figurinha, cada um, claro, seguindo aí a sua direção, o seu profissionalismo, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho aí desse tema, né? Um tema, às vezes, muito novo, que é a parte da inteligência artificial. Hoje a gente vê que praticamente em tudo já está falando, comentando, palestra, curso sobre inteligência artificial, aonde gera muitas dúvidas aí. E então nós vamos estar trocando umas ideias hoje aqui, esclarecendo algumas coisas, né? Certo, Juliano. Claro, deixa eu citar aqui a Thaís, sempre com a gente também, né, Thaís? Seja bem-vinda. Obrigada, isso aí, muito bom aqui para falar de um tema que é novo para mim, eu acho que é novo para todos nós, né? Inteligência artificial. Com certeza vou aprender muito aqui, como vocês também. E o Juliano, ele é empreendedor, consultor de sistema de gestão, ele é professor e coordenador de curso de TI, né, Juliano? Sim, Ô, Juliano, hoje eu trabalho ministro aulas, inclusive na disciplina de inteligência artificial, depois na parte de tecnologia, programação, toda a parte de TI também, e também sou coordenador de curso aí, curso técnico, e hoje nós vamos estar aí compartilhando um pouquinho essas experiências, né, de inteligência artificial também, como está isso no nosso dia a dia e para que rumo que nós vamos agora, né? perfeito. Ô, Juliano, para começar, tem muita gente que já ouviu falar de inteligência artificial, alguns só falam, em vez de IA, já fala só ChatGPT, que é só a parte, né, que eles mais conhecem. Define aí, rapidamente, de uma forma aí para o público que não conhece um tanto de IA, Sim. o que é inteligência artificial. Se nós formos parar para observar aí nos últimos anos, a inteligência artificial já está presente já com a gente aí praticamente, se a gente estudar um pouquinho para trás, 2015 já tínhamos várias ferramentas aí no mercado, e nos últimos anos aí, pós-pandemia, 2023, que foi o grande boom aí, que a utilização aí do chat GPT, né? E então nós podemos falar que a inteligência artificial não é só o chat GPT, ele é uma das ferramentas que nós podemos estar utilizando aí, uma poderosa ferramenta de apoio hoje, e também nós temos outras, as ferramentas do Google, nós temos também ferramentas aí da Microsoft, nós temos vários tipos de ferramentas, muitas e muitas aí, centenas de ferramentas de inteligência artificial voltada para várias coisas. Alguns exemplos aí seria, por exemplo, nós temos inteligência artificial hoje, aonde você coloca o tema, o conteúdo que você quer e ele já monta os slides, uma apresentação completa para você. Então acaba sendo aí um ganho de tempo, e nós vamos falar disso também um pouquinho depois, como que entra a parte ética no meio também disso tudo, né? E olha, você falou dessa IA aí de apresentações de slides, você me apresentou, eu adorei, Thaís, você precisa conhecer. Eu já gostei, a hora que falou, eu falei, opa! E é legal que a gente tá aqui, meu Deus, a gente tem que se segurar porque o conteúdo é interessante, é novo, é disruptivo e a gente tá entre três educadores que a gente ama por paixão
a área da educação e claro, a IA ela pode somar muito, a gente vai entrar mais em detalhes, né, sobre isso. Mas Thaís, a Thaís, como professora utiliza, né, em vários planejamentos, criação de conteúdo, né, Thaís? Você vai gostar da parte aí de apresentação de slides. Eu até já conversando uma vez com uma professora, ela falou assim: eu adoraria ter alguém para montar as apresentações de slides para mim, eu chegar e só dar a minha aula, né? Eu dou lá o conteúdo, monta a apresentação, porque para ela a parte mais chata do trabalho é ter que ficar montando a apresentação de slide. Isso já faz uns 4 anos. Ou seja, vai falar para ela, né? Olha aqui, hoje já tem essa ferramenta que vai montar para Sim. você. Então, isso facilita, faz o professor ganhar tempo com essas tarefas operacionais e ele investir mais numa dinâmica de aula diferente, em trazer coisas diferentes para a aula do que ficar ali nessa parte mais operacional, né? Então, eu adoro já usar e vou adorar. Eu já quero indicação da ferramenta. Ó, Juliana, a gente já falando de educação, então vamos explorar um pouquinho esse tema, né? Como está sendo, né, explorado a IA na área da educação? Qual o impacto que está trazendo na área de educação? Sim, o que eu posso falar da educação, igual falamos aí, nós estamos aqui em 3 educadores, né? A gente fala aí educadores por legado já hoje, né? Queremos deixar o nosso legado, muitas pessoas que tiveram a oportunidade, nós tivemos a oportunidade também de compartilhar conhecimentos e hoje estão aí trabalhando, estão no mercado de trabalho, casos aí de sucesso. Eu tenho hoje eu tenho um professor que dá aula junto comigo, que foi aluno meu por 14 anos e hoje dá aula junto comigo. Então, assim, é a nossa satisfação, nosso legado. Então, eu vejo, juntando isso com a parte da inteligência artificial, eu vejo que, assim, o papel do professor, ele vai ser o mesmo que sempre foi, que é o direcionador. As tecnologias, as inteligências artificiais aí, elas vêm o quê? Para apoio. Eu vejo, minha visão é uma ferramenta de apoio, para que o professor possa ter uma melhor qualidade para montar as suas aulas, tenha mais tempo aí, como a gente falou dos slides, né? Mais tempo para planejar e pensar também no que ele vai falar, nas dinâmicas que vão ocorrer durante a aula. E junto com isso, às vezes você está um pouco sem ideia, você pode até questionar os chats aí, como a gente citou, algumas tecnologias, você pode pedir apoio e depois você filtrar o que realmente é legal para você utilizar em aula, o que você pode fazer para ter mais tecnologia dentro da sua aula, para prender mais a atenção desses jovens que vêm hoje, onde eles vêm totalmente preparados para a tecnologia e às vezes a gente pega professores, nós mesmos aí, claro que a gente tem uma vantagem por estar dentro da tecnologia, a gente sempre convive, mas a gente lidar com jovens com alta facilidade aí de estar usando essas ferramentas e essas tecnologias. Então eu vejo assim, a inteligência artificial, ela vem como a internet aconteceu ali na década de 90, mais popular aí nos anos 2000, ali, que começou a todos terem um pouco mais de acesso. E então a inteligência artificial vem, claro, de uma maneira aí, muitos podem falar um pouquinho assustadora, né? Mas é uma ferramenta que nós temos que aprender a utilizar ela de maneira consciente, né? Para que a gente possa somar isso para a educação, somar isso, a gente vai falar um pouquinho depois, na carreira. Então, a inteligência artificial, nós temos que tirar o melhor dela, para que a gente possa ser uma geração, além de ser gerações evoluídas com a tecnologia, a gente não tenha um declínio em relação aos questionamentos, às nossas capacidades aí, nossa evolução como pessoa e profissional, né? Então, são alguns dos cuidados que a gente tem que estar tomando aí em relação à tecnologia. Você falando e eu fico aqui refletindo. Aí eu falo, meu, não vou atropelar. Na parte quando a gente for falar sobre profissões, a gente entra. Mas assim, antecipando só um pouquinho, a gente tem a polêmica da substituição, né, do homem, que vai, claro,
Profissões vão deixar de existir? Sim, né? Mas a evolução humana, ela faz isso desde os primórdios, sabe? Desde a primeira, segunda revolução industrial, e aí vai. Sempre a automação, a mecanização, ela acabou substituindo, sim, alguns postos de trabalho, mas ela trouxe muita oportunidade. Então, você, professor, que está escutando, você não vai deixar de ter a importância. E eu acredito nisso. Principalmente porque após uma pandemia, a gente percebe o quê? Uma necessidade mais humana, sabe? O isolamento, o distanciamento social deixou uma lacuna aí nesses últimos anos que a gente precisa rever e repor isso. E um professor bem preparado para trabalhar como um educador, um direcionador, mas nesse lado, ensinando, mas com essa ótica, essa holística humana, ele vai ter, assim, um peso de ouro mesmo, porque eu vejo isso que está muito em falta, né? E aí, ele usa a tecnologia, usa a IA para suporte, para ganhar produtividade, para ganhar sugestão, né, de temas, igual você citou, para sobrar mais tempo, tanto de qualidade de vida para ele, né, Thaís? Para não ficar fazendo slides, mas também para pensar no que é mais nobre que eu considero: cuidar de um outro humano, de um jovem, de uma criança, formar ele não só tecnicamente, mas nesse olhar aí humanizado. Sim, esse é um tema, assim, a visão do Wagner ali, do tudo que ele falou bate muito com a minha. Eu penso sempre como uma ferramenta de apoio. Por quê? Aquele carisma, aquele contato do professor com a sala de aula, isso, no meu ponto de vista, não será substituído. Na verdade, ele será reforçado. Então, claro, cada professor aí dentro da sua área, nas suas disciplinas, conduzindo, né, sempre do muito lado humano, que a gente sabe que todos nós somos os seres sociáveis aí, nós necessitamos desse contato. Então, na verdade, eu vejo hoje a palavra que definiria para mim aí a inteligência artificial na educação, eu vejo como uma ferramenta de apoio. E, claro, com muita E uma responsabilidade. baita ferramenta, né? Uma ferramenta que Isso. pode ajudar e muito, né? E Então, dentro desse conceito, a gente pode falar assim, é utilizar com a ética total aí em relação a sim. isso, né? E saber a hora que nós podemos usar um pouquinho mais a inteligência artificial, usar um pouquinho mais a tecnologia. Tem hora que a gente, dentro da educação, vai ter que estar ali presente, conversando Uhum. com o aluno, conversando no individual, conversando com a turma. O nosso papel direcionador, né? Sim. Então, isso jamais podemos perder, né? Falando de, né, aqui no nosso caso dos jovens que a gente dá aula, se a gente como professor também não conhecer a ferramenta, não se especializar na ferramenta para a nossa profissão, a gente vai estar muito aquém porque os alunos estão a par das ferramentas. E aí, Com como certeza. que eu vou ensinar o meu aluno? Como que eu vou estar ali, entender o meu aluno e conseguir fazer com que ele tenha um bom aprendizado se ele sabe usar e eu não sei usar, né? E aí eu não sei como eu posso dar um trabalho, como eu posso corrigir esse trabalho para que ele tenha um bom desenvolvimento mesmo, né? Mesmo usando a ferramenta. Eu falo isso porque eu já dei trabalhos, já vi alunos usando a ferramenta. E aí agora a gente já vai para o jovem, né? Que o jovem pode sim usar essa ferramenta, que é o ChatGPT, para aprender, para fazer os seus trabalhos. Mas aí entra uma questão que eu aprendi com o Wagner, que é você também tem que saber questionar a ferramenta, você tem que saber fazer as perguntas certas. E uma vez a gente até já gravou um podcast com ela, com a Mirella, que foi uma psicóloga que fez um trabalho bem legal aqui com a gente, nessa parte organizacional, e ela falava, né, sobre a importância das perguntas. E o Wagner fala, né, o mundo como que é? O mundo é das perguntas? Eu não lembro a fala dele. O que move, né, o mundo nesse sentido não são as respostas, mas as exatamente. Sim, Ele com fala certeza. isso. O que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Então, é aprender a fazer perguntas, né? Então... Isso. Aproveitando deixa aí que a Thaís falou, é um dos assuntos aí que é o grande diferencial para utilizar a inteligência artificial é você saber perguntar corretamente. Então, vamos supor,
Se você vai para os prompt, que também já está se tornando uma profissão hoje, você vai para os prompt, onde você faz as perguntas relacionadas ao que você quer de resposta. As perguntas a gente vai, até uma dica agora, né? A gente tem que fazer perguntas abertas, usar algumas palavras-chave, por exemplo, como, quais, defina. Então, utilize exemplos. Então, tudo isso daí vai fazer com que você tenha uma resposta melhor, próximo do que você quer, ou muitas vezes melhor do que você esperava. Então, a inteligência artificial, ela nos surpreende muito em relação a isso. Então, o operador, a pessoa que está utilizando, ele tem que saber a pergunta como fazer. E outra dica também valiosa é a questão a quantidade de pergunta que a gente faz dentro da mesma pergunta. Então, tem hora que você tem que pegar o assunto, dividir ele e fazer pequenas perguntas até formar o desejado. Você não vai chegar lá, pedir para a inteligência artificial escrever um livro inteiro para você sobre aquele assunto. Então, você vai pedindo capítulo a capítulo, tópico a tópico, para que você possa aí estar chegando ao resultado. E aí onde entra a experiência, né? O Wagner também uma vez me mostrou um vídeo falando que as pessoas mais velhas, mais experientes, estão tendo mais resultados com o ChatGPT do que os jovens. Por quê? Ela tem mais experiência, ela sabe fazer melhores perguntas e aí ela tem melhores resultados. O jovem ainda está naquela caminhada, está começando e as perguntas são um pouco mais rasas, com menos conteúdo, né? Então, isso eu acho interessante, vai de encontro, né? E é uma observação, que foi um vídeo que eu assisti. E não é só por causa da experiência, tá? Isso é por causa da questão de vocabulário. O jovem de hoje lê menos, o jovem de hoje é muito só nos vídeos curtos. Então, eles estão tendo uma referência, uma biblioteca de vocabulário menor. Então, a contextualização, as perguntas, a dissertação ali na hora, eles têm menos resultado por causa disso, o jovem. E quem já tá no mercado, quem já tem mais, não só experiência, mas mais vocabulário, mais formas de questionar ali. Já tem o pensamento crítico também mais desenvolvido, né? E consegue ter um resultado melhor e maior. Sim, assim, minha visão em relação a isso é bastante experiência também na hora de fazer pergunta, como a gente no dia a dia, né? Então, tem pessoas que perguntam mais, tem pessoas que sabem fazer a pergunta exata para tirar a resposta, vamos dizer, a resposta ideal para aquela situação. Então, eu vejo que um dos grandes diferenciais é saber perguntar. A gente volta um pouquinho no tema aí, até do que a gente estava falando da educação. Então, assim, é um dos cuidados que a gente tem que ter com a inteligência artificial, não deixar que nossos jovens aí, eles cresçam sem saber fazer uma pergunta também, né? Sim. Que eles vá para o mercado de trabalho no futuro. Então, assim, é mais um desafio para que a gente possa estar aí conduzindo em nossas aulas, em nossos cursos aí, para que a gente possa estar também preparando os jovens para eles serem críticos, saberem fazer a pergunta correta. Então, isso também faz com que evolua junto com a inteligência artificial. A gente falou até do professor, e eu lembrei também, Thaís, que hoje eu ainda, né, ainda escuto, né, professores falando da dificuldade ainda da informática, do slide. Então, assim, é um grande desafio esse professor que ainda não está nem habilitado 100%, vamos dizer assim, ou próximo disso, da informática, que já está há décadas. É um desafio grande ele se adequar também e assimilar essa nova tecnologia, né, a IA. E o jovem? E o adolescente, o jovem aí, que a gente falou um pouquinho, quais são os desafios que a gente realmente vai ter que trabalhar aí? Você já falou um pouquinho, mas aprofundei um pouquinho. Eu vejo um dos desafios maiores aí, por exemplo, a tecnologia não é dificuldade para a maioria dos jovens. Eles já nascem aí, já pegaram a geração já vem com, desde de pequenininho, já com o celular na mão, já faz parte da tecnologia. Então, assim, o nosso desafio, um dos grandes desafios aí para a preparação dos jovens é a gente trabalhar muito esse lado, vamos dizer, o lado humano, utilizar a nossa criatividade humana, né?
que envolve muita emoção, para que a gente possa fazer com que os jovens evoluam não só na tecnologia, evoluam em suas vidas, em suas disciplinas, né? Disciplinas que eu falo às vezes, de horário, da própria pontualidade, a disciplina e as regras aí da nossa comunidade, do nosso dia a dia, né? Então, eu vejo assim, um dos desafios como a gente falou aí, existe muitas pessoas hoje que têm dificuldade com a informática, com montar uma aula às vezes, e na verdade, a gente vai ter que fazer uma mesclagem de geração aí, né? Juntar as gerações, fazer com que os jovens evoluam muito como pessoa, como perguntadores aí, né? E também as gerações aí um pouquinho mais antiga aí possa também estar mais inserida também na tecnologia. E para que a gente possa fazer aí uma mistura de gerações para que a gente possa ter resultados aí satisfatórios aí para as gerações futuras, né? Eu falei como se fosse assim, né? Os jovens, eles precisam desenvolver as competências comportamentais, enquanto os mais velhos já estão precisando desenvolver as competências técnicas, né? Sim. E a parte comportamental para o jovem é muito importante. A gente recentemente teve a Missão Brave, que é um evento que a gente faz aqui com os alunos. E eu tive um aluno, eu não lembro exatamente a idade dele, mas ele tem em torno de 12, 13 anos, acho que eram 13 anos, que trabalhando ali algumas competências comportamentais, no final a gente fez uma reflexão de como que foi essa missão que eles passaram. E uma das coisas que ele falou, olha, aprendi a ser mais proativo. 13 anos. Sim. Olha, eu aprendi a ser mais proativo. Por quê? Teve um desenvolver dentro do trabalho, que eles ficaram preocupados. E aí perceberam que é porque deixou muito mais em cima da hora. E aí percebeu que o tempo ficou curto. E aí a gente tá lá, olhando, né, como que eles estão indo. Dando, né, algumas orientações. E no final, deu tudo certo. Aí ele falou, olha, eu aprendi a ser mais proativo. E é isso que a gente precisa pôr pro jovem, né? Então... Para que seja ali um casamento perfeito. A habilidade técnica com as habilidades comportamentais. Sim, perfeito isso daí. Então, já que a gente tá falando muito de professor e inteligência artificial, educação, né? Assim, no meu ponto de vista, é exatamente isso. Nós vamos ter que juntar as gerações aí, o que falta aqui, completar ali e fazer com que a gente tenha evolução. Por quê? Não adianta nada a gente ter aí as ferramentas, a internet, a tecnologia, a inteligência artificial fazendo as coisas por nós e nós não estarmos evoluindo como pessoa. Então, isso também eu vejo o papel muito nossa aí da educação, fazer com que a gente tenha essa visão, igual a Thaís acabou de falar mesmo, tenha a visão de ensinar, preparar e observar o que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, é muito válido aí para nossa evolução, nosso legado de ensino, né? Para que a gente possa aí ter sucesso para o futuro aí, sucesso desses jovens aí também nos próximos anos aí, nas próximas décadas. Olha, então você que é pai, que está assistindo esse episódio, lembre que você tem que direcionar, tem que colocar o seu filho para aprender de forma estruturada, assertiva. Não para ser só um Ctrl+C, Ctrl+V, como a gente fala do Google. Sim. Que era uma preocupação. Os trabalhos, os estudos estão sendo um Ctrl+C, Ctrl+V. A IA, ela vai além disso, porque ela traz de forma estruturada, né? Então, o professor é importante conhecer para ter a própria produtividade, mas até para identificar, que tem recursos para identificar se um trabalho é de IA ou não, né? E o jovem usar como apoio também. E o papel da escola também, né, Juliano? Porque a gente falou do professor, do aluno, das instituições também nisso aí, porque é a escola que vai captar o aluno, trazer o aluno e também treinar esse professor. Sim, até recentemente eu participei agora do primeiro fórum internacional de marco regulatório para a parte da inteligência artificial. Por quê? Para que tenha uma direção
tanto na educação quanto nas empresas, na utilização, seria algumas regras. Então, isso daí é uma consulta pública. Então, eu tive o prazer aí de participar aí E não, onde foi? em São Paulo. São Paulo? E isso foi dentro da feira da Campus Party, uma das maiores feiras aí de tecnologia do Brasil e do mundo, né? E lá foram selecionados alguns profissionais, especialistas, pessoas da comunidade para estar participando, esse grupo para estar participando desse primeiro fórum. E lá pude conhecer muitas pessoas ali que estão todos na mesma que a gente, né? Muitas dúvidas, muitas coisas, muitas novidades. E lá nós discutimos muito sobre a questão da parte regulatória, que seria para depois ser encaminhada aí para a questão de legislações, nas transformações, transformar em lei para ter regras em relação à utilização, a utilização correta. Um dos temas aí também, eu defendo muito isso, é a parte ética, né? A parte ética de como utilizar a inteligência artificial, tanto na educação, quanto nas empresas, no celular, no pessoal, né? Então, assim, uma das coisas que eu já adianto e falo, a inteligência artificial não vai ser a verdade absoluta. Então, nós temos que dentro disso sempre estar buscando, conferindo, porque senão daqui a pouco a gente está confiando totalmente em uma ferramenta. Então, essa ferramenta, sim, muito poderosa, só que ao mesmo tempo a gente nós vamos ver aí nos próximos anos a questão e defendo também isso, né, de ter uma regulamentação bem consistente em relação à utilização aos fabricantes das próprias tecnologias de inteligência artificial, para que tenha regra e possa estar aí de acordo com a comunidade, né? Então, foi uma das coisas aí que participei aí, assim, foi muito gratificante, conheci muitas pessoas lá, muitas pessoas, assim, de diversos lugares, que estão aí firme e forte também na busca aí de uma, vamos dizer, umas regras, ou melhor, a regulamentação aí para que a gente possa utilizar com mais segurança e a comunidade aí não sofra aí no futuro com alguns problemas aí que possa vir trazer a inteligência artificial, né? Não querendo ser polêmico, mas já que falou de regras, de ética, ai meu Deus. A singularidade, que é quando a IA, né, ela tiver uma inteligência maior do que a humanidade. Tá. O meu ponto de vista não é se vai acontecer, é quando. Para mim vai acontecer. Aí eu até falo assim, eu brinco. Olha, o problema se ela estiver, se não tiver regras bem definidas, limites, ela identificar que quem atrapalha o mundo é o ser humano. A gente... Tá muito difícil dela identificar isso, né? Eu vejo da seguinte forma, minha visão é assim. Claro, eu não vejo uma perda de controle da inteligência artificial. E então, claro, tem que ser tudo muito claro, né? Os códigos, então, são códigos programáveis. A gente também que é da área da programação sabe como que funciona. Só que a programação em si, ela é uma programação evolutiva, né? Ela vai evoluindo. Evoluindo. Ela pode ser um banco de dados, mas um banco de dados, às vezes, evolutivo, com várias... vai se autocriando muitas coisas. Só que, assim, eu vejo nas nossas gerações aí tudo muito controlado. Claro que muitas coisas... Já tô imaginando aqueles filmes que a gente assiste Isso. assim, né? Eu não vejo ainda o filme, o robozinho vir buscar a gente, alguma coisa assim, né? Então, assim, claro, a gente vê muitos filmes aí que acaba mostrando isso daí, falando sobre essas situações, né? Então... E a gente sempre fala, o filme ele está à frente das nossas gerações. Só que tudo tem que ser o quê? Com muita responsabilidade aí, diante de tudo, né? Diante de todos
os órgãos aí, as empresas, a educação. Então, é um conjunto, né? Você tá falando de filme, tem muito filme de 30 anos atrás que a gente já achava nunca ia acontecer, e já aconteceu. Já tá Mas tá bom. acontecendo. sim. Juliano, Só pra, né? É interessante a gente falar disso, porque eu conheço pessoas, já ouvi falar até que não tá ligando nem mais a Alexa, porque tá com medo, entendeu? Deixa quieto que eu nem vou ligar mais, parou de usar. Então é interessante a gente pensar, até falar sobre isso, né? Dar uma tranquilidade, assim, porque quando eu não conheço, aí que eu tenho medo, né? Porque eu não conheço. Sim, isso daí, eu sou das antigas da tecnologia, né? Eu comecei junto com a tecnologia lá na década de 90, que eu comecei a mexer com computador, consertar computador, programação. Então, comecei muito jovem em relação a isso. E quando começou um assunto lá atrás também, que às vezes parecido, assustador, falava-se de vírus, né? Vírus de computador. Tinha pessoas que começava a usar o computador, achava que estava com dor de cabeça por causa de um vírus. Então, assim, na verdade, o vírus ele é um código, ele é um programa, ele pode destruir alguma coisa dentro desse mundo virtual. E, claro, trazer prejuízos para o mundo pessoal, né? Real. Mas o mundo real. E em relação a esses medos aí, assim, eu, particularmente, hoje, eu fico tranquilo com isso daí, né? A não ser que surja algo muito diferente aí. Só que, assim, eu acredito muito na regulamentação de tudo, sim. as inteligências artificial, no direcionamento. Eu vejo muita responsabilidade em cima disso também, tá? Que bom, né? A gente tá falando com alguém super atualizado, né? Foi recente aí que buscou informação na fonte, praticamente. Olha, Juliano, esse papo nosso, se deixar, a gente vai longe, porque, nossa, além de ser novo, dá para aprofundar muito. Então, a gente falou bastante nesse episódio de educação e a gente tem que falar sobre profissões, sobre carreira. A gente vai fazer o seguinte, eu quero que você conclua sobre essa parte da educação, quais as dicas, quais as sugestões que você deixa aí para os professores jovens, e a gente vai ter um novo episódio só para falar de profissões. Sim, uma das coisas aí para mim falar assim uma conclusão de tudo que nós falamos aí em relação à inteligência artificial é assim, nós vamos ter que cada vez mais estar se atualizando em relação ao que está acontecendo nesse mundo da inteligência artificial. Já começar a usar ferramentas relacionadas à inteligência artificial como um apoio muito grande aí para nós, para ganho de tempo, qualidade também na educação. Então, para resumir e finalizar essa parte aí, eu falo assim, vamos ter que usar cada vez mais aí com muita responsabilidade, claro, e fazer com que a gente possa aí colher os frutos aí dessas ferramentas que chegaram e as que vêm por aí como algo assim legal, grandioso, para que a gente possa agregar aos nossos conhecimentos e transformar vidas, né, de alunos jovens aí. E claro, os professores aí, como nós somos pessoas aí já há muito tempo nessa área do ensino, da educação. Então, assim, fazer com que a gente continue deixando o nosso legado. O nosso papel de professor não vai ser substituído pela inteligência artificial, então não enxergo isso daí. Mesmo os cursos IAD, as próprias faculdades, universidades aí, a gente pode observar que sempre vai ter um profissional, um tutor, um professor ali por trás, direcionando, tirando dúvidas, fazendo esse lado humano para que possamos ter sucesso aí em nossas profissões e carreiras aí do futuro. Thaís, suas considerações na área da educação? Nossa, para mim foi muito legal trabalhar esse tema, né? Eu amo muito a área da educação e para mim a inteligência artificial ela é uma aliada mesmo. Então eu me ajuda muito no momento de montar minhas aulas e faz realmente, como o Wagner falou, focar no que é mais importante, que é focar no meu aluno, numa dinâmica, que eu posso ali estar mais presente com o meu aluno. E gostei muito, né? Estou curiosa para o próximo episódio que nós vamos falar sobre as profissões e a inteligência artificial, né? É isso aí, olha. Lembrando, se você não
acionou o sininho, como que você vai saber do próximo episódio, que vai estar super interessante. E lembre de compartilhar, porque ó, é um assunto polêmico, novo, mas assim, é informação. Informação traz transformação e clareza aí para desmistificar muita coisa. E a inteligência artificial, ela veio para ficar. Você gostando ou não, ela veio para ficar e é mais fácil, né, a gente entender e usar isso a nosso favor. Então, aguardo você no próximo episódio e até mais.